retomar o nosso estudo sobre 3 perguntas sobre o inferno. Então, nós já respondemos algumas. Respondemos já aqui algumas perguntas. Primeira pergunta que nós respondemos: como é o inferno? Então, nós falamos que o inferno é um lugar de remorso, um lugar de tormento eterno, é um lugar de desespero, de escuridão, em um lugar eterno, né? Não tem fim, como nós falamos, o corpo é preparado para suportar aquele ambiente. E então nós vimos um pouco sobre isso. Semana passada nós vimos por que existe o inferno. Existe o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, como nós vimos lá em Mateus 25:41, e vimos que ele tem separações, né? Ele tem compartimentos, num lugar só ele é separado. Então, como nós vimos, tem 3 palavras gregas que determinam esses lugares de tormento. Tem o Hades ou Sheol, que são o lugar de tormento para onde todas as pessoas que morrem sem Jesus, sem crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, quando elas morrem, para lá que elas vão. E tem também o Tártaro, que é um lugar de tormento, que é onde estão os anjos caídos, uma parte dos anjos caídos que estão sofrendo lá. E tem o terceiro local, que é chamado de Lago de Fogo, que é o Guiena, que é no final, tanto o Hades quanto o Tártaro serão lançados no Guiena, no Lago de Fogo, e ali ficará o estado eterno das coisas, né? A eternidade, então, em termos de tormento, se finaliza no Lago de Fogo, como diz no Apocalipse que nós lemos semana passada, o Lago de Fogo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, hoje a gente quer analisar lá em Apocalipse também, deixa a sua Bíblia aberta em Apocalipse 21, capítulo 21, talvez seja ali um trecho interessante que mostram sobre várias questões a respeito de quem vai para o inferno, né? Talvez para nós seja simples responder a pergunta: quem vai para o inferno? Vão os ladrões, vão os sequestradores, os assassinos e tudo mais, traficante, né? Mas tem muitos outros pecados. A gente sabe, uma coisa é clara, que existe um pecado apenas que leva a pessoa para o inferno, né? Qual é esse pecado? Quem sabe? Ou quer arriscar? Esse é o pecado que não tem perdão. Mas qual o pecado que leva uma pessoa à condenação? É um só. E desse um ele deriva todos os outros pecados. Lembra lá de João capítulo 3? Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Então, qual que é o pecado que leva a pessoa à condenação? Não crer, incredulidade. Esse é o pecado principal. Então, às vezes a gente foca nos pecados que a gente acha que são piores. A pessoa sequestra outra e mata. É um pecado horroroso? É. Mas o pecado pior de todos, e é a raiz de todos os outros, é a incredulidade. Quando a pessoa não crê, quando ela não deposita a sua fé, sua confiança em Jesus, ela está sujeita a tudo quanto é tipo de outra coisa. A incredulidade é o principal problema. As pessoas não vão para o inferno porque matam, porque roubam, porque se prostituem. Elas vão para o inferno porque elas não creem. É simplesmente isso. Mas é óbvio que às vezes a pessoa fala assim: não, eu creio em Jesus. Mas ela diz que crê, mas continua vivendo na prática de outros pecados. E a Bíblia deixa claro que
a vida de pecado, lá em 1 João, no capítulo 1, você vê lá vários versículos que falam: aquele que diz que está na luz, mas continua andando nas trevas, não conheceu a verdade, não conheceu a luz e está se enganando a si mesmo, está mentindo para si mesmo. Então não faz sentido alguém que diz que creu e continua andando nas trevas. E a Bíblia deixa claro em várias passagens, 1 Coríntios capítulo 6 dá uma lista de pecados, que quem continua vivendo nesses pecados está mostrando que não conheceu Jesus, e se não conheceu Jesus é porque não creu, e se não creu, não vai herdar o reino de Deus. Então uma série de textos. Então nós já sabemos que quem vai para o inferno, o diabo e seus anjos vão, isso é fato. E nós sabemos que todos os pecadores que não creram, que não receberam, não exercem fé exclusiva em Jesus como seu Senhor e Salvador, acabam indo para esse mesmo outro único caminho que tem para a eternidade. Se não é o céu, não tem outro, que é o inferno. Então lá em Apocalipse capítulo 21 tem uma lista interessante ali de práticas pecaminosas que ficam evidentes para aquele que não creu, certamente vai viver na prática desses pecados. Porque assim, a pessoa quando ela crê, quando ela se converte, significa que ela nunca mais vai pecar? Não. O pecado não torna-se uma prática, um hábito comum do que creu. Ele tem que ser um acidente, tem que ser acidentes de percurso, não uma prática, um hábito comum. Por mais que a nossa natureza pecaminosa ainda existe e continua dentro de nós, quando nós nos convertemos, outra pessoa assume o controle, que é o Espírito Santo. E lá a Bíblia fala em vários textos, em Efésios, em Gálatas, que nós temos que mortificar a nossa carne, ou seja, manter a carne fora do trono das decisões, e o Espírito Santo ser quem controla. Mas eventualmente a gente, em fases ou situações da vida, em algumas circunstâncias nós vamos dar ouvido não ao Espírito, mas vamos agir movidos pela carne. É aquele momento que a carne assume o controle e nós cometemos erros, pecados, são os nossos acidentes de percurso. O que a gente faz nesse caso? Pede perdão, se arrepende, muda a atitude, mortifica a carne e o Espírito Santo reafirma a sua posição como líder da nossa vida, quem comanda. Agora esse texto de Apocalipse 21 que a gente vai ler, são pessoas que estão permitindo que a carne exerça o controle o tempo inteiro. Isso é o grande problema. Se a carne continua exercendo o controle, quer dizer que não é Jesus nem o Espírito Santo que está comandando a vida dela. Então isso é um risco, é um perigo. Então lá Apocalipse capítulo 21, versículo 8, tem uma lista interessante aí, que ele diz aí: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então ele dá uma lista aí. Ele fala sobre os covardes, aqueles que por medo negam a Jesus e se entregam, e cultuam deuses falsos. São os tímidos. Você já viu que na Bíblia, em alguma ocasião, você lê aquele que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Os tímidos são esses covardes que não têm coragem de assumir a sua posição ao lado de Jesus. Lembra naquela parábola dos 4 solos que Jesus fala, né? O solo rochoso, o solo fértil. Aquela história reflete muito às vezes essa questão da timidez, aquele solo que recebe a palavra, ele frutifica rapidamente, mas quando ele é sufocado, ele permite que aquela semente morra. A timidez, a covardia de não querer assumir um compromisso com quem se entregou e morreu por você. Porque Jesus foi exatamente o oposto.
Ele assumiu uma posição, assumiu um compromisso de vir e assumir a minha culpa, e ele não arredou o pé disso. Até quando estava no Getsemane, em agonia, a ponto de morrer no jardim, nem chegar na cruz, ele pede para o Pai: Pai, afasta de mim este cálice. Qual que é o cálice? Afastar, Deus afastasse dele a cruz, não afastasse dele a condição tão complicada que ele estava, que ele poderia morrer de sofrimento antes de chegar na cruz. Ele clama ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, eu quero cumprir a tua vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Um exemplo completamente diferente aqui nessa questão. Então, os covardes, aqueles que não assumem a sua posição, não assumem o seu compromisso com Jesus, não vão herdar o reino de Deus. Então, isso é muito sério. Ele fala aqui também os incrédulos, aquele que nós já falamos, que é o principal pecado, que é o principal meio, a principal atitude que tira a pessoa da eternidade com Deus. Eles não creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E como nós falamos, crer é uma coisa, acreditar é outra. Talvez na nossa cultura são palavras que são sinônimos, mas é bem diferente. Lembra que há pouco tempo atrás eu usei o exemplo para mostrar a diferença entre crer e acreditar. Alguém lembra desse exemplo que eu usei? Você está sentado exatamente em cima do meu exemplo, né? Que é a cadeira. Eu estou olhando para a cadeira, eu acredito que ela existe, não acredito? Estou vendo ela aqui. Eu sei que a cadeira existe, mas como eu creio nela, eu tenho que sentar e ter plena convicção que ela vai segurar o meu peso. Isso é crer. Então, saber que Jesus existiu, acreditar que Ele existe, não é suficiente para a gente ser salvo. Para ser suficiente, eu tenho que depositar toda a minha confiança nele, senão não adianta nada. Senão não faz efeito, né? Então, isso é importante a gente entender. Agora ele continua a lista aí. Ele já falou dos covardes, dos incrédulos, mas tem também os abomináveis. Quem são os abomináveis? São todos aqueles que cometem pecado contra a própria natureza, aquilo que Deus chama de abominável. Tudo que é contra a própria natureza. Então tem uma série de coisas. Todo tipo de perversão sexual, homossexualidade, canibalismo, tem um monte de ismo que encaixa aí, né? Pedofilia, necrofilia, zoofilia, uma série de perversões, pecados sexuais, coisas absurdas, que são contra a natureza humana, aquilo que Deus fala que é abominável, porque é contra a própria natureza, e é um pecado, além de ser um pecado contra Deus, é um pecado contra o próprio corpo. Aí 1 Coríntios fala sobre essas questões, dos pecados sexuais, contra a sensualidade, contra a homossexualidade. Romanos fala isso no capítulo 2, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza contra a própria natureza, que não foi assim que Deus estabeleceu a ordem das coisas. Hoje não é politicamente correto falar isso, mas é o que está escrito na Bíblia há milhares de anos, é um princípio de Deus. Então, o que é abominável não vai herdar o reino de Deus. E tem muita coisa abominável. Muita coisa abominável. Então, esses que estão nessas perversões, nessas práticas, que aparentemente não é comum, mas é comum. Necrofilia é comum, zoofilia é comum, pedofilia é comum. Agora tem uma outra coisa que entra nesse mesmo risco, que a gente acha que é comum, porque no fim das contas mas é o de todas as perversões, é a mais aceitável, que é a própria pornografia. É uma perversão. Deus tem uma ordem que as coisas devem acontecer, e todas essas coisas que são fora da ordem, fora
do sistema que Deus estabelece, torna-se algo abominável, que ele não compactua com isso. Então, pode dizer que crê em Jesus, mas está numa perversão, está numa prática constante de algo que Deus diz que é abominável. Não tem jeito. Sabe outra coisa que fala em Provérbios que é abominável? Que nem está envolvido com perversão sexual, mas é abominável? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Lembra desse texto lá em Provérbios? 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa e aquele que semeia contenda entre irmãos. Isso Deus abomina. Os abomináveis, como a gente está vendo aqui, não vão herdar o reino de Deus. A parte que lhes cabe é no lago de fogo. Então, você vê, a gente não está tão longe de cometer esse tipo de coisa. Está bem perto de nós, bem próximo. Então, nós já vimos aí os covardes, os incrédulos, os abomináveis. Tem os assassinos. Assassino para Deus não é apenas aquele que tira a vida de alguém sem qualquer motivo, mas aquele que também, o próprio Jesus fala isso no livro de Mateus, ele amplia a questão do não matarás. Eu estou dando até um pouco da notícia que a gente vai falar sobre nos 10 mandamentos, mas não tem jeito de eu fugir dessa parte aqui. Mas o matar não é apenas tirar a vida física, mas quando você mata a esperança de alguém, quando você mata a fé de alguém, é assassinato para Deus, da mesma forma. Quando nós matamos ou o corpo de alguém ou a alma de alguém, tiramos da pessoa a capacidade de crer, de esperar, de sonhar, de desenvolver. Isso é um assassinato. Então, é muito sério isso, porque não são coisas tão drásticas aparentemente, mas são coisas comuns que a gente corre um sério risco de cometer. E tem muita gente que diz que é de Jesus, diz que creu e está matando as pessoas por dentro o dia inteiro. Só fala aquilo para machucar, para maltratar, para destruir, para aniquilar as pessoas. E os assassinos, a parte que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre. Ele fala aí também sobre uma outra turma, que são os impuros, os indecentes, os contaminados pelo pecado. Aqueles que têm sempre algo imoral, impuro nos seus olhos, na sua conduta, nas suas escolhas, na sua fala, nas suas preferências. Os impuros não herdarão o reino de Deus. Os feiticeiros, ele fala aqui também, todos aqueles que se envolvem com ciências ou mistérios, coisas ocultas, poderes ocultos, que não tem fonte nem proveniência naquilo que é da luz de Jesus, naquilo que é da luz da Bíblia, daquilo que vem do próprio Deus ou da própria palavra. Conhecimentos obscuros, tudo esse tipo de situação que não provém da claridade do Evangelho. A busca dos mortos, conversar com os mortos, e é tanta coisa que tem, né? Deuses, supostos deuses, espíritos, invocar coisas e pessoas e forças, né? Tem tudo, vem se transvestido de alguma coisa aparentemente boa, mas como a própria Bíblia fala lá em 2 Coríntios 11:14, que até o próprio diabo se transfigura em anjo de luz para enganar. Então, os feiticeiros, os necromantes, cartomantes, benzedores e todo tipo de busca de ciência oculta está fora do crer, está fora da presença de Deus. Os idólatras ele menciona aí também, todos
aqueles que veneram ou adoram ou colocam coisas ou pessoas no lugar de Deus. Lembra que lá que nós falamos sobre isso outro dia na escola dominical? Lembra de Isaías 42:8, que Deus fala: eu não divido a minha glória com ninguém, não divido a minha glória com as imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então é inadmissível para Deus que alguém coloque alguma coisa ou pessoa no lugar que é dele. Ele não admite esse tipo de situação. E aí tem o último grupo desse texto, que são os mentirosos. Os grandes mentirosos, os pequenos mentirosos, aqueles que falam as mentirinhas brancas, as mentirinhas aceitáveis, supostamente aceitáveis, ou as mentironas, né? Aquela pessoa que ela fala tanta mentira que ela passa de determinado ponto a acreditar na própria narrativa que ela criou, e ela acredita na própria mentira. E tem muita gente desse jeito. Pessoa, para se proteger, ela não tem um pingo de vergonha na cara em inventar uma narrativa para se proteger de algo. Então, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a lista, tem vários textos que tem lista de pecados, mas o que você tem que ficar em mente é o seguinte: essas listas derivam de um pecado principal, que é a incredulidade, é o não crer. O não crer é o grande problema, o ceticismo, e ele vai desenvolver essa série de outras coisas. Então, se algum de nós começa a dar margem para a carne, a gente começar a se enredar para esse tipo de caminho, seja para qualquer tipo de pecado que foi mencionado aqui ou não foi mencionado, o que a gente precisa fazer? Lá em 1 João 1, versículo 9, essa é a solução. 1 João 1,9 diz lá: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para ter a solução disso, é se arrepender, confessar para Deus, falar, mencionar a nossa lista de erros, de pecados, colocar diante dele e pedir que ele nos perdoe, que ele nos limpe. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então a gente sempre tem que ter isso em mente. Até um dos grandes motivos que a igreja primitiva praticava o lavar dos pés como ordenança, que o lavar dos pés, você leu lá em João 13 já aquela história que Jesus, depois da ceia, pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Pedro falou: não faz isso não, né? Que era uma tarefa que o servo mais simples que fazia. Aí Jesus fala: olha, é necessário que eu faça isso. E Pedro fala: não, mas não é justo isso, que o Senhor, o Mestre, faça isso. Aí Jesus fala: então, mas se eu não fizer isso, eu não tenho parte contigo. Aí Pedro fala: então lava logo, lava a cabeça, o pé, lava tudo. Aí Jesus fala: não é necessário, porque já está limpo, apenas o pé precisa de limpeza. Ou seja, na nossa caminhada cristã, a gente provavelmente vai sujar os pés com erros. Então é necessário, o lavar dos pés ensina a nossa necessidade de buscar perdão de Deus constantemente, todo dia. Pedir perdão por pecados que nós sabemos que cometemos, pedir para que Deus abra os nossos olhos para pecados que nós temos cometido e não temos percebido,
e que Deus nos limpe e nos purifique diariamente, que a gente continue em condições, prontos para estar na presença dele. E a gente fique cada vez mais longe do caos que é a eternidade longe de Deus, no lago de fogo. Então, assim a gente termina a nossa jornada, nas 3 perguntas sobre o inferno. Na semana que vem a gente vai ver sobre 3 perguntas sobre o céu. Vai ser um assunto um pouco mais agradável, Mas por mais que esse assunto é desagradável, ele é essencial. A gente precisa ter isso em mente.